O momento que a gente está vivendo hoje é um momento de profundo questionamento, um momento de muita reflexão de tudo aquilo que a gente sempre teve como verdade absoluta. A vida sempre seguiu de uma determinada maneira, a gente nunca questionou, aí começa a acontecer um monte de coisas que você começa a questionar, fala, caramba, alguma coisa precisa mudar. O que será que precisa mudar nesse momento? O que a gente foi ensinado? Por que a gente foi ensinado dessa maneira? Existem outras maneiras? Porque até então a gente tinha os olhos fechados, e é isso que a gente vai mostrar agora. O ensinamento é esse. Não questione. É assim, não existe outra coisa. Um exemplo para ir ao extremo. Nós estamos sós no universo. Ponto. Não questione isso. E hoje a gente consegue perceber, e não por ouvir os outros falar, mas a gente consegue ter essa consciência de que isso é impossível de acontecer. Só que há 100 anos atrás isso não era nem questionado. Né? Então, é isso que está acontecendo. A gente está no momento de a gente questionar as nossas verdades, questionar quem a gente é, e não como pessoa, como indivíduo, mas como humanidade. Né? E tudo que está acontecendo na humanidade, ela é uma resultante de tudo isso que a gente acredita e que a gente manifesta. Os nossos maiores paradigmas, eles estão baseados na física newtoniana, na ciência newtoniana, que é materialista, mecanicista, Descartes também. Então, assim, a gente está acostumado a dar muito mais valor ao material, ao que a gente pode pegar. Se eu enxergo, eu acredito. Se eu não enxergo, eu não acredito. Não existe. E agora a gente está passando por um momento onde quantas coisas se tornaram virtuais, né? Saiu do material e passou a ser virtual. Então, o paradigma materialista ele já não sustenta mais tudo isso. Né? Ele era muito bom para explicar as coisas materiais, mas é o mundo do invisível, aquilo que a gente não pode ver, mas que existe. Né? E aí que entra a nova ciência que a gente chama, né? Que é a física quântica que está vindo aí, que já existe já há mais de 100 anos, mas que cada vez mais tem se mostrado competente para poder explicar esse mundo do invisível, para a gente poder entender além do que a gente sempre entendeu. E por que a gente chama de nova ciência? Né? Porque são formas de olhar para as mesmas coisas diferentes. Né? Então, assim, é um novo prisma que está sendo olhado. A ciência nada mais é do que um grande contador de história. Ela explica por meio de fórmulas, de equações, de experimentos. Mas o universo está lá, e o universo funciona daquele jeito. Então, não é a ciência que descobre o universo, não. A ciência, ela traz a luz para os conhecimentos. Então, por que nova ciência? Porque a ciência, de uns tempos para cá, e por meio da física e da mecânica quântica, ela está olhando de uma outra maneira e está enxergando coisas novas. Né? Está olhando por um outro prisma, está enxergando coisas diferentes. Né? Algumas diferenças que a gente percebe entre essa base da ciência atual, mais newtoniana, com essa nova ciência da física quântica, por exemplo, a antiga, ou melhor, a atual ainda, né, ela é 100% fundamentada na física materialista. E a física quântica não é que ela só fala de energia, muito pelo contrário, ela integra esses conhecimentos da física newtoniana com os conhecimentos aí do campo energético. Então, não é aqui tudo aquilo que a gente aprendeu não serve. Não, tudo aquilo que a gente aprendeu é importante, mas tem mais, e ela consegue integrar. É um pedaço, né? O que a gente aprendeu é um pedaço do todo, então tem mais coisas que estão sendo trazidas à tona, né? A gente tinha aquela noção de que tudo era linear, tudo era previsível, né? A gente tinha os cálculos certos, a gente conseguia prever tudo certinho. Né? Se a gente sabia a posição inicial e o momento, né? A massa, a velocidade de todas as partículas aí que pertenciam a um sistema, a gente poderia calcular aí as interações, prever como elas vão se comportar, era tudo muito, muito regradinho. E a física quântica, ela chegou para assim, mostrar que, na verdade, tudo é muito mais bagunçado do que a gente imagina, né? Ela não é linear, ela é totalmente imprevisível, né? Tem aí o princípio da incerteza de Heisenberg, que isso foi criado no final da década de 20, que fala que a gente não pode determinar com precisão e simultaneidade a posição e a velocidade de uma partícula. Ou seja, se a gente sabe a posição, a gente não sabe a velocidade. Eu não tenho como saber os dois ao mesmo tempo. Que era algo que, pela física newtoniana, era impossível de acontecer. Eu precisava ter essa certeza. Mas, assim, o mundo funciona dessa forma. Ou seja, então a certeza hoje, com essa visão, é que tudo é incerto. Tudo é incerto. Olha só, hein? Nada é determinado e definido. Exatamente. Né? E aí, assim, uma outra questão que a ciência que a gente fala da atual trabalhava. Mente e corpo como coisas distintas, como coisas separadas, né, do ambiente. Então, se não houver qualquer tipo de interação física, o meio externo não me afeta e eu não afeto o meio externo. Então, era considerado desse jeito. E agora já se percebe que mente e corpo são um pacote de energia pulsante constantemente interagindo em um vasto mar de energia.
Tá? Então, nós estamos interagindo num mar de energia. Então, nós vivemos não separados, nós vivemos integrados com o todo. Então, nós aqui estamos a alguma distância física, Nando, né? Mas, assim, nós estamos interagindo energeticamente, como se a gente estivesse unidos nesse momento que a gente está falando agora. E as pessoas que estão ouvindo a gente também estão interagindo com essa energia. Então, essa energia está fluindo e as pessoas estão interagindo com essa energia. Então, as pessoas vão conseguir sentir, em qualquer momento que escutem esse podcast, vão conseguir sentir essa energia que está fluindo aqui entre nós. A ciência atual, ela considera que tudo é separado, tudo é único, tudo é indivíduo. E a nova ciência, que é essa visão mais quântica, ela considera que tudo está conectado, que nós somos frações de um todo maior, né? Então, são pequenas partículas de um todo maior. E isso faz toda a diferença quando a gente fala do poder da intenção, né? De que realmente estamos todos conectados. E dentro da visão mais newtoniana, o corpo era uma máquina, a gente tinha que separar tudo em pequenas peças para poder entender. Então, dentro das especialidades médicas, por exemplo, tem um que só cuida dos olhos, outro que só cuida da audição, outro que só cuida do coração. Você vai separando, vamos separar tudo, né? Para conseguir entender com mais clareza. Então, você diminuía para conseguir entender. Porém, na visão dessa nova ciência da física quântica, ela tem uma visão mais holística, uma visão de entender o nosso corpo como literalmente um organismo. Então, você precisa ampliar para entender e não reduzir. Então, você está com problema no seu coração, você não vai estudar só o coração, você vai estudar suas emoções, os seus pensamentos, os seus comportamentos. Então, você está ampliando a visão para conseguir entender o porquê que você está manifestando no seu coração aquela doença. Tá? Então, é uma visão muito mais ampla. Que é a visão holística que a gente chama, né? E esse termo tem muito preconceito ainda, né? Então, da terapia... Parece esotérico, né? Que parece esoterismo. E não é, na verdade, né? O termo holístico significa, assim, olhar como um todo, né? Olhar de uma forma integral. Uma outra questão que a gente vê dentro da física newtoniana, que é que toda herança biológica, ela é material, 100% material. Por quê? Porque ela está contida lá no nosso material genético, no nosso DNA, e nas outras estruturas materiais do nosso corpo. Porém, o que a gente percebe hoje é que a gente também herda hábitos, comportamentos, através da ressonância com o campo energético, tanto da nossa família, quanto do ambiente que a gente vive, do coletivo. Jung falava bastante sobre essa questão do inconsciente coletivo, o Bert Hellinger, das constelações familiares, que fala sobre a influência do campo da família. Então, não é só aquilo que está materialmente contido no seu DNA que influencia. Temos a epigenética aí que mostra hoje como os nossos comportamentos alteram, eles ligam e desligam determinados genes do nosso DNA. Então, tudo isso a gente consegue perceber hoje através dessa nova visão. Somos seres integrais que devemos ter uma visão holística, né? Porque ampliar tudo isso para que colocar numa Hubble, agora tem já um outro telescópio que foi enviado para o espaço. Também, James Webb. Então, foi para ampliar essa visão.